Há mais ou menos 2 semanas, o Nicolas começou a troquinha dos dentes dele. E eu estava, assim, confesso, meio preocupada com essa fase, porque tem vários toques que são aversivos para a maioria das crianças autistas, inclusive para ele. E eu tava realmente preocupada com essa fase, em como que isso ia acontecer, né? E aí fui muito surpreendida, e até em conversa com algumas pessoas que também são mães atípicas, né, veio a questão, é coragem ou é se livrar de um incômodo? Então, vem comigo. Tudo bom? Eu sou Morgana Fernandes, uma mãe atípica, educadora parental, e estamos aqui hoje para falar sobre a troca dos dentes. Bom, aqui em casa aconteceu o seguinte, o Nicolas já tirou 2 dentes, ele mesmo, e para a maioria das crianças, ela tem medo de tirar, de doer, enfim, tem medo desse processo. Já as crianças atípicas, na sua maioria, elas não têm muito medo de um contexto geral das coisas. Além disso, vem a questão de se livrar dos incômodos, que foi o que aconteceu aqui. O primeiro dente do Nicolas começou a amolecer, e aí toda noite, eu na hora do banho ali, noturno, já começava ali mexer com ele. No restante do dia eu via que ele tava passando a língua, às vezes colocava o dedinho e tal, então fui deixando esse processo de uma forma natural, mas sempre ali dando uma lembradinha nele de estar amolecendo o dentinho. Aconteceu que outro dia desse, ao escovar os dentinhos dele, esse dentinho que tá mole, ele simplesmente dobrou pra frente. E aí, falei, ai, maravilha, né? E terminamos o banho e tudo, e aí eu tentei mexer e ele não deixou. Olha onde eu estava, né? A parte onde eu já estava ali pra saber como é que ia ser, né, essa questão. E aí ele não deixou eu mexer mais no dente dele quando o dente dobrou pra frente. Quando fomos pro quarto dele pra, enxugar e tudo, ele ainda de toalha, ele já não queria mais toque, não queria que ninguém chegasse perto dele, respeitei a distância dele, e ele começou a mexer. Ele começou a mexer, porque aquilo incomodou muito ele. Ele mexeu, até que ele tirou. Foi coisa de uns 5 minutinhos, mais ou menos. 5, 6 minutinhos. E ele mesmo tirou. E a gente, já tinha chamado o Bira, comentado, olha, ele tá, vai tirar o dentinho. E a gente fez aquela algazarra, comemorou, parabéns e tal. Ele gosta muito do reforço social. Ele gosta muito quando a gente, dá aquela ênfase, traz aquele estímulo pra ele. E ele gostou muito disso. E, peguei o dentinho, guardei, liguei pra minha mãe e tudo, etc. E aí é que vem a questão, ao invés de, ele foi muito corajoso porque ele tirou, e a maioria das crianças tem medo. As crianças típicas têm medo de tirar o dente. As crianças atípicas, geralmente, não todas, geralmente, vai depender muito do seu contexto familiar, vai depender do suporte que a família dá, do aconchego, do acolhimento que a família dá para essa criança, ela vai ter ou não medo desse momento. Isso falando da criança atípica, porque eu estava apreensiva em relação à questão de como que a gente ia conduzir, se eu teria que levar ele pro dentista, ia ter que fazer sedação para tirar cada um dos dentes, e foi muito tranquilo, ele mesmo tirou. Aconteceu que dias depois, mais ou menos uma semana depois, ele tirou o segundo dente por conta própria. E como que foi isso? Foi interessante, ele começou a mexer, ele ainda não tinha escovado os dentes dele, mas ele começou a mexer ali, mexeu no banho mesmo, e aí eu saí do banheiro pra pegar a toalha dele, que eu tinha esquecido a toalha dele no quarto dele. Então peguei a toalha, a chinelinha dele e voltei. Quando eu voltei, vamos escovar os dentes, que ele abriu a boca, já tava sem o segundo dentinho, e eu, tipo, oi, foi muito rápido. E aí, foi interessante que aí, beleza, eu saí olhando tudo ali pra ver se eu achava o segundo dentinho, e não achava, e aí eu terminei o banho dele ali, já tirei ele de dentro do box, e saí procurando, tirei o ralo e tudo, e enfim, ele jogou no chão, jogou fora, foi embora ralo afora, enfim. E isso me trouxe muita tranquilidade. Por quê? Porque esses incômodos, essa parte que a gente já ensina ele, que a gente maneja com ele o ensinamento da independência dele, ele simplesmente se livra daquilo que incomoda ele. O dentinho começou, ele tirou o primeiro. O segundo começou a incomodar, ele mesmo tirou o segundo. Então eu já estou totalmente despreocupada com os próximos dentes que virão a amolecer, porque já vi que ele mesmo vai se livrar do incômodo, que vai ser aquele dente solto, meio solto, não vai ficar com aquela coisa, aquela pontinha solta por dias. Até criar coragem de realmente tirar, não ter medo se vai doer, etc. Então, mães atípicas, as crianças que têm a parte positiva desse medo reduzido é saber que tudo que é incômodo para eles vão dar um jeito de se livrar disso. Gostou? Segue aqui para mais.